Vamos falar de cangaço, mas só que nesse primeiro momento eu gostaria de que você começasse falando da importância dessa literatura a respeito do cangaço para todos nós nordestinos. Olha, amigo Antônio Souza, é uma satisfação tê-lo aqui em Cajazeiras. Não sou uma autoridade no estudo do cangaço, sou um soldado, né, de patente bem baixa, mas com muito interesse no estudo do cangaço. E a minha satisfação é de ter a oportunidade de encontrar amigos como você e outras dezenas de amigos do Nordeste através da minha lida com a literatura nordestina, especialmente a literatura cangaceira. Como você pôde observar aqui no meu acervo, eu não trabalho com livros só do cangaço. Isso. Tem movimentos messiânicos, coronelismo, histórias de estados, do estado da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Então é uma forma de disponibilizar aos amigos essa literatura e de me sentir também muito feliz de fazer novas amizades. Então é uma coisa espetacular. Esse trabalho é muito dignificante para a minha vida, como a realização de vida como pessoa. Eu sou um apaixonado pelo Nordeste, sou filho do Nordeste e apaixonado também pelo assunto cangaço e, enfim, todo o assunto que diz respeito ao Nordeste, né? Realmente, eu agora, lhe visitando e vendo pessoalmente o seu acervo, realmente vejo que tem de tudo aqui, praticamente, sobre o Nordeste, né? Acredito até que não exista um outro vendedor, se me permite, né, utilizar aí desse termo, vendedor de livros, com uma quantia de livros sobre o Nordeste a respeito do assunto cangaço e outros assuntos mais que o cangaço, que como o senhor mesmo acabou de dizer, com um acervo maior. Não acho que não deve existir. E eu, por exemplo, digo isso porque procurando por livros que não consegui encontrar, tive a sorte de encontrá-lo e com você foi que eu consegui esses livros. Então, assim, para quem, por exemplo, se interessa pelo assunto Nordeste, cangaço, messianismo e demais religiosidade, né, de forma geral relacionada ao Padre Cícero, Frei Damião, Antônio Conselheiro, enfim, tudo isso relacionado ao Nordeste é com esse cidadão que a gente pode encontrar, né? Mas, aproveitando ainda desse bate-papo nosso, eu gostaria também de saber da sua visão acerca do cangaço. O que foi o cangaço, ou o que é o cangaço? Assim, agora, falando contemporaneamente. Nos dias de hoje, você diria que o cangaço, passado há vários anos, seria o quê? É interessante a conceituação de cangaço. Vários autores, né, já declinaram nos seus livros, na literatura. Frederico Pernambucano, né, muito claro no livro Guerreiro do Sol, trata desse tema. Agora, você falou contemporâneo, quer dizer, nesse momento, a visão do cangaço, ela tem uma visão diferente da época do cangaço, né? Nós estamos falando aqui do cangaço no final do século XIX, início do século XX, andando pelos anos 20 e 30, mais especificamente com a presença de Lampião. Então, naquela época, a visão do cangaço, o que a sociedade, o que as pessoas tinham do cangaço, era uma visão totalmente diferente do que, depois de passado tantos anos,
o sofrimento, as mazelas, as torturas foram sendo diluídas pelo tempo e foi ficando os estudos, as pesquisas. Então o cangaço chegou no momento atual de uma forma mais maleável, né? Mais leve, né? Hoje nós realizamos eventos como o Cariri Cangaço, que é o maior evento do cangaço no Brasil. Então a gente já vê as pessoas falando de cangaço de uma forma menos pejorativa, de uma forma mais maleável. Isso é uma questão da literatura, uma produção da literatura, mas também do tempo. O tempo vai destruindo, vai gastando, né, as consequências do cangaço, que foram drásticas, que foram tristes, né? Então naquele momento, quando as pessoas falavam em Lampião, nos anos 20, nos anos 30, então as pessoas sentiam horrorizados. Hoje já fala de Lampião de uma forma diferente, né? Vamos estudar Lampião hoje, a história, né? Tem algumas perguntas aí que se fala que Lampião foi herói ou bandido, que é a pior pergunta para o estudioso do cangaço. Para quem estuda o cangaço já há algum tempo, é a pior indagação que se pode fazer. Então, não tenho dúvida, Lampião foi um bandido, né? Não tem negócio de herói, não tem Rui Facó, no seu livro Cangaceiros e Fanáticos, né, tratou de uma forma tentando enquadrar o fenômeno do cangaço no movimento social, mas isso aí não tem sentido. Na minha concepção, logicamente, não tem sentido, né? Você estuda, você vai lendo e vai desfazendo algumas opiniões que a gente tem a respeito do cangaço e vai formando, logicamente, dependendo de cada pessoa, né? Cada estudioso vai ter a sua convicção sobre esse movimento. Então, o que eu estou passando para você é o que eu sinto, né? Foi um movimento violento, na época teve as suas causas, até justificáveis, muitas delas justificáveis, o movimento. Agora, como o fenômeno do cangaço mesmo, ele é injustificável. Na minha concepção, é injustificável. Porque se você colocar o fenômeno do cangaço como uma revolta social, então aí nós teríamos milhões de cangaceiros, não seria dezenas, centenas, seriam milhões. Então o movimento do cangaço nasceu de uma estrutura, mas ele é um movimento muito violento, era um movimento cruel, de muitas atrocidades. Então a leitura do cangaço ela é importante porque você vai formando a sua convicção. A minha convicção é essa. Não foi um movimento social. A primeira convicção. Não foi um movimento social. Como algumas pessoas querem colocar Lampião como Robin Hood, como um que defendeu a sua classe. Na minha concepção, na minha leitura, isso não aconteceu, né? De maneira alguma. Agora, a história, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que estudar o cangaço, um movimento tão violento? Isso é reviver, viver novamente essas agrúrias, essas crueldades? Não, a gente tem que estudar, tem que ler, você tem que estudar. Então é preciso a gente se aprofundar no estudo, até pelo o futuro, o presente e o futuro é nosso. E baseado no que você estuda, você pode agir no presente e no futuro com uma convicção diferente, né? A leitura ela vai levando você à prática mais certas, né? Corretas, politicamente falando, e vai deixando essas agruras para trás. O cangaço, eu já li alguns livros que autores diriam que era um movimento
de libertação, um movimento contra o coronelismo, até aí está correto, né? De libertação, não. Certo. Contra, não é também... essa questão é uma coisa seríssima, um estudo. Quando você fala assim, contra o coronelismo, de maneira alguma pode generalizar, porque os maiores coiteiros de Lampião eram coronéis. Os maiores amigos de Lampião eram coronéis. Entendeu? Então, como você coloca que o cangaço foi um movimento contra os coronéis, se os coronéis foram os maiores coiteiros e foram beneficiados, e muito beneficiados com esse entrelaçamento do cangaço, não só de Lampião, mas desde de Jesuíno Brilhante, com Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Então havia esse entrelaçamento. Então era uma estrutura, talvez assim, contra alguns coronéis, pressão pessoal, né? Não social. Seria uma pressão, um cangaceiro sofria uma perseguição, então uma pessoa entrava no cangaço por perseguição, né? Para se proteger ou para vingar, isso é verdade, mas nunca podemos dizer que foi um movimento social contra o coronelismo. Isso aí é uma anti, né, leitura do cangaço. Bacana. Uma outra coisa importante também que devemos aqui falar para quem nos assiste é o seguinte: na sua opinião, o cangaço surge a partir de que cangaceiro? Quem foi o primeiro cangaceiro na sua opinião? Porque fala-se, por exemplo, do pernambucano Cabeleira, né? Lucas da Feira, né? Bahia. Lucas da Feira na Bahia, enfim, mas baseado no que você tem lido, nos seus conhecimentos acerca do cangaço, na sua opinião aí então, quem seria digamos, o criador do cangaço no Nordeste, né? Aquele que iniciou o cangaço? Olha, quando você coloca a minha opinião, eu dou a minha opinião, logicamente vai receber críticas de pessoas que estão nos assistindo, claro. Nós não podemos identificar um criador, quer dizer, o fenômeno foi a partir de fulano, ou criado a partir de fulano. Todos os fatos sociais, a estrutura social, ela vai se formando aos poucos, né? O cangaço não foi diferente. Então, quando você trata de o Cabeleira, Lucas da Feira, isso no final do século XVIII, início do século XIX, já com Lucas da Feira já no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, nós tivemos no meio do século, na metade do século XIX, os Guabirabas. Teve Gustavo Barroso, no seu livro Heróis e Bandidos, ele elenca um número grande de pequenos grupos familiares, né, que se formaram a partir desde o Cabeleira, que foi bem antes, e foi formando muitos grupos, os viriatos, por exemplo, né? Mas eu acredito que todos esses grupos que eu citei e tantos outros foi um período de formação, né, de estruturação do fenômeno propriamente dito do cangaço, que veio depois, na minha opinião, com o Jesuíno Brilhante, preencher todas as características do fenômeno, né? Então, não é que eu não sou dono da verdade, é uma opinião pessoal. Quando você coloca a minha opinião pessoal, então eu tenho que confessar, eu não vou ficar em cima do muro numa resposta, né, que eu tenho uma formação. Mas o fenômeno do cangaço, ele tem uns requisitos, né? Por exemplo, a formação de um grupo sob a liderança de uma pessoa, tem um chefe. Esses cangaceiros não teriam residência, não tem essa, por exemplo, de
de vai uma empreitada, uma atividade lá, e amanhã eles estão em casa com os seus filhos, a sua família. Não, no cangaço, no fenômeno do cangaço, era um movimento, um grupo, sob a liderança de um chefe, um movimento, eles eram nômades, não tinha residência. Então, quando você vai colocando essas características, você, na minha opinião, foi preencher com os jesuínos brilhantes, né? Que foi entre 1871 e 1879. Lógico que teve, vou falar, mas os viriatos, que aqui no Ceará também formou um grupo de cangaceiros. Tudo bem, vamos que seja, mas com todas as características, começou, na minha opinião, seria jesuíno brilhante, e continuou com Antônio Silvino, no final do século XIX. Ele foi ferido e preso em 1914, continuou com o senhor Pereira, e aí entrou Lampião e o seu subgrupo, né, com Corisco e tudo mais. Então, na minha opinião, se você estuda com profundidade esses líderes, Jesuíno, Antônio Silvino, senhor Pereira e Lampião e seu subgrupo, você está tendo uma formação muito boa. Logicamente, não pode dispensar o período de formação. Não é? Esse período de formação, ele é essencial, mas é um período de formação, não é uma coisa já concretizada, efetivada. Falando de jesuíno brilhante, eu acho que ainda temos um conteúdo pequeno acerca de jesuíno brilhante, né? Assim, pequeno eu falo em relação ao que se tem a respeito de senhor Pereira. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu estou falando aqui do pouco que conheço. Ou eu estou enganado? Sobre jesuíno brilhante, se tem muita coisa também, livros que falam a respeito desse. Só ainda em relação à questão anterior, eu tenho um amigo, José Otávio Maia, em Catolé do Rocha, que ele jura de pé junto com todas as palavras que jesuíno brilhante não foi cangaceiro, né? Ele seria algo diferente de cangaceiro, não seria um cangaceiro. Então aí depois vem outras, mas a respeito, aí falando na literatura, a literatura sobre jesuíno brilhante é uma literatura boa. Nós já temos vários livros contando a história de jesuíno brilhante, alguns romances, né, porque como foi numa época com pouco registro, né, documentos escritos, né, que tem as fontes históricas, né, documentos escritos é a principal fonte histórica, então tem essa carência. Mas eu estava vendo aqui o livro Os Brilhantes, de Rodolfo Teófilo, um romance escrito no final do século XIX, é um romance fantástico sobre jesuíno brilhante. Nós temos o livro de Raimundo Nonato, o Cangaceiro Romântico, né, de jesuíno brilhante, de Raimundo Nonato. Nós temos de José Gregório o livro Cangaceiro e Herói, jesuíno brilhante. Nós temos o trabalho do Dr. Epitácio Andrade sobre os limões, que foram os inimigos de jesuíno brilhante. Lógico que ele vai tratar de tudo isso. Tem um trabalho de Gil Holanda, não sei se é Gil Holanda, que é Na Trilha de Jesuíno Brilhante. Tem um trabalho de Alício Barreto, um livro raríssimo, Solos de Avena, que trata também desse tema, então, do assunto sobre jesuíno brilhante. E mais alguns livros sobre a região de Catolé do Rocha, de Patu, que era a localidade Patu, no Rio Grande do Norte, que era de onde jesuíno era natural. Falando da história de Pombal, na Paraíba, né? Também tem alguns livros que tratam sobre jesuíno brilhante. Então já tem uma boa literatura sobre jesuíno brilhante. Sobre Antônio Silvino, já é uma literatura mais consistente, porque
Aí já tem muitos documentos escritos, né? Jornais, revistas, documentos de processos, né? Então nós temos o trabalho de Dr. Sérgio Dantas, Antônio Silvino, Cangaceiro, o Homem e o Mito, que é um grande livro, um excelente livro. Nós temos o livro de Raul Fernandes, Lampião no Rio Grande do Norte, um livro hoje que não é um livro raro, mas não é um livro que circula muito, mas um livro muito bom, falando da presença de Antônio Silvino no Rio Grande do Norte. Nós temos o livro de Severino Barbosa, um excelente livro, um grande livro, Antônio Silvino, Rifle de Ouro. E tem o outro de Mário Souto Maior, Antônio Silvino, Capitão do Trabuco. Depois já saiu outros livros, tem o Geraldo Ferraz lançou agora em 2014 um livro falando do centenário da prisão de Antônio Silvino, né, que Geraldo Ferraz é neto de Teófilo Torres, né, que foi quem prendeu Antônio Silvino, né, que Antônio Silvino se entregou a ele, né, no caso. Então, e tem outro de Rômulo, um trabalho também falando de Antônio Silvino na prisão, Rômulo ou alguma coisa, não lembro aqui. Então a literatura já é uma literatura sobre Antônio Silvino mais consistente. O aconselhável para quem quer mergulhar nesse assunto é começar então por Jesuíno Brilhante, né? E até Lampião, que aí então está se lendo tudo acerca do cangaço. Eu estou escrevendo um trabalho sobre a história do cangaço para principiantes, né? Puxando o peixe, né, para o meu lado. Então, quem deseja fazer um estudo sistemático do cangaço tem que ler muito. E tem uma sequência de leitura que se deve fazer, é uma leitura indispensável. Não iniciar por Jesuíno Brilhante, mas procurar ler muito sobre o período de formação do cangaço. Tem que ler Cabeleira, né? O trabalho de Franklin Távora, Cabeleira. Tem que ler Luca da Feira, ler sobre Luca da Feira, aí sim é uma literatura muito rara, né? Sobre Luca da Feira, mas existe um romance, existe a história real, que são livros muito raros. Tem que ler a história, a literatura nordestina, ali de Gustavo Barroso, fantástico, o trabalho de Gustavo Barroso na literatura nordestina, nesse período aí, é importante demais. Terra de Sol, foi escrito em 1912, Heróis e Bandidos, de 1917, Ao Som da Viola, que foi no início de 1920, 21, 22. Então, depois veio Alma de Lama e de Aço, né, já em 1930, aí já com a literatura de Lampião também envolvida. Então, eu estou falando de Gustavo Barroso, mas você tem que ler Câmara Cascudo, você tem que ler, a literatura é muito extensa na parte de formação, né? A história do sertanejo ali no final do século XVIII, início do século XIX, chegando pela primeira metade do século XIX e chegando em Jesuíno Brilhante. Quando você chegar em Jesuíno Brilhante, você já tem que ter lido muita coisa sobre coronelismo, sobre religiosidade, né? Sobre as secas. O estudo das secas é fundamental, né, no estudo do fenômeno do cangaço. Então, para se estudar o cangaço de forma sistemática, aí tem que queimar a pestana mesmo. Eu sempre digo assim, a partir do 30º livro, você vai tendo uma noção mais ou menos, né? Você lê 100, 150, 200 livros, aí você já tem uma visão, aí já aprendeu a ler sobre cangaço. Ninguém sabe tudo cangaço, né?
ninguém sabe. Nós temos expoentes da literatura atual, como Frederico Pernambucano, do Antônio Amauri, estou citando aqueles mais antigos no sentido da literatura, mas tem que ler bastante, tem que ler muito. Então, o estudo sistemático do cangaço, ele inicia com o estudo dos fatores do cangaço. Tem um livro de Manuel Cândido, chamado Fatores do Cangaço. Eu já li esse livro, uma cópia, claro, o livro é raríssimo, pouquíssimos colecionadores têm esse livro. Então, aí foi escrito em 1934. Já não é uma coisa muito antiga, né? Se você pegar Gustavo Barroso com Terra de Sol de 1912, aí sim já é um estudo mais aprofundado. Mas os fatores do cangaço têm que ser estudados antes do estudo dos principais líderes do cangaço. Quando alguém chega, eu recebo e-mail direto perguntando: olha, eu quero ler a história de Lampião, eu gostaria muito de ler a história de Lampião. Eu digo: pronto, eu tenho vários livros bons sobre Lampião, né? Nós temos o livro de Aglai, Lampião, Cangaço e Nordeste, um excelente livro, né? Um excelente livro. Então vamos ver, tem os livros do Dr. Antônio Amauri, tem de Frederico Guerreiro do Sol, vamos ler o livro de Gustavo Barroso e tal, mas para você fazer um estudo, eu vou repetir, né? Você repetitivo para didaticamente, tem que ler primeiro as causas do cangaço. Eu sempre pergunto: você já leu alguma coisa sobre cangaço? Na telefone, as pessoas ligam para mim: eu li um livro, 2. Eu falei: então vamos ler as causas, os fatores do cangaço, para depois você estudar os líderes cangaceiros. Então, quem leu, que é o caso de um amigo meu, no outro dia a gente falando de cangaço, ele disse: rapaz, eu falei, você sabe bem do assunto, conhece bem o assunto? Conheço, que eu tenho um livro. Ou seja, ter lido um livro do cangaço não significa que a pessoa entenda tanto do assunto cangaço, que tenha conseguido, né, entender apenas em um livro o assunto cangaço. Eu recebo muita solicitação. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail, uma pessoa diz assim: professor Pereira, eu quero um livro que resuma a história de Lampião, um livro só. Eu falei: olha, eu posso te vender um livro, agora que você vai entender a história do cangaço lampiônico com um livro só, você não vai entender, não vai saber. Por quê? Na história diz assim: o livro, né, ele está retratando a convicção do seu autor. Então, se eu leio apenas um livro, eu estou só com um sentimento, um pensamento, uma convicção de uma só pessoa sobre um fenômeno como o Lampião. Então é impossível você ler um livro só e entender o que foi o cangaço lampiônico. E nem um cangaço como fenômeno de maneira alguma. Eu estou falando só de Lampião, mas é impossível se ver estudo de um fenômeno como o cangaço, ou de uma personalidade, uma pessoa como seja sobre Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira, ou Lampião, ou Curisco, lendo só um livro. É impossível, né? O cangaço não acabou em 38, né? O cangaço, na verdade, acaba nos anos 40, quando aí Curisco é eliminado. Inclusive, temos um livro sobre Curisco, publicado recentemente, que eu tenho certeza que você já leu. Eu comprei esse livro para você, comprei esse livro a você. Para finalizar, falando do término do cangaço, nos fala um pouco de Curisco, na sua visão.
Na literatura, nós temos muitas referências ao final do cangaço. Tem um livro de Felipe de Castro chamado Derrocada do Cangaço, um livro bem raro hoje. Então, o fenômeno do cangaço ele foi decaindo, né, com o governo de Vargas, né, já um pouco adentro do governo de Vargas, 35, 36. Então, ele já começou a decair, né? As coisas foram encurtando para os líderes cangaceiros. Em 1937, foi instituído o Estado Novo, a ditadura Vargas, implantada por Getúlio Vargas. Então, com a implantação da ditadura do Estado Novo, o próprio nome estava Estado Novo, não teria como se coadunar com o cangaço. Uma prática retrógrada, ultrapassada, né? De um período muito rudimentar do Nordeste, né? Então, o Getúlio Vargas, quando implantou o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, ele decretou o final do cangaço, né? Entre aspas, assim, né? Estaria decretado a partir dali o final do cangaço. Foi se formando um cerco a esse fenômeno. Com a morte, eu até tenho uma convicção, e estou falando aqui você assim em primeira mão, mas é uma convicção pessoal, quando estudando esse período do Estado Novo, eu coloquei assim, a partir dali não teria mais como Lampião sobreviver, né? Que era a estrela do cangaço. Então, ele foi assassinado em 28 de julho de 38, mas ele começou a morrer em 37, né? Na minha opinião. Ele começou a morrer com a implantação do Estado Novo. E com a morte de Lampião, continuou Corisco. O livro Corisco, A Sombra de Lampião, Dr. Sérgio Dantas, conta perfeitamente toda essa continuidade. Foi uma forma, a partir de 38, que começou as entregas, né, de julho até setembro, outubro, foi acontecendo as entregas dos cangaceiros e Corisco foi resistindo. E o embate de Corisco com os outros remanescentes que foram se entregando e que foram defendendo a entrega. Então, Corisco foi se tornando apático. As ações de Corisco, esse período de 38 a 40, já não se pode comparar com o período de 36 a 38 da ação de Corisco. Vai pegar de 36 a 38, você vai ver um Corisco ativo ainda, né, fazendo muitas estripulias, tanta violência na região de Alagoas, Sergipe, mas ele veio até Pernambuco em várias oportunidades, entrou até na Paraíba, uma coisa que pouco se fala, né, é que o cangaço de Corisco chegou até a divisa da Paraíba com Pernambuco, né, na região ali de Arco Verde, pegando ali, entrando um pouquinho na Paraíba, e Alagoas, Sergipe e Bahia, onde ele agiu mais intensamente. Então, a partir da morte de Lampião, houve uma perseguição ferrenha, e Corisco foi perdendo os seus apoios, logicamente o Estado Novo foi arrochando os coronéis, os coiteiros, e ele foi perdendo a capacidade. Depois ele foi ferido, né? Ficou inutilizado, né? Sem poder atirar com arma pesada. Eu estou contando essa história baseado no livro do Dr. Sérgio Dantas, por isso, quem quiser, né, compre, que você vai ver toda essa história. Então ele passou a sobreviver. Não é que o cangaço continuou, mas o cangaço sobreviveu. Sobreviver é uma expressão
dos últimos suspiros, né? De 38 a 40. E aí tem um significado bem diferente, que Dada sempre relutou em se entregar, toda essa história está no livro, acho que um livro fantástico, né, que veio esclarecer muitos fatos obscuros e lacunas que tinha na história entre 38 e 40, até ele ser alcançado lá em Barra do Mendes, né? Uma curiosidade minha, né? O seu interesse pelo cangaço surgiu a partir de quando? Olha, eu sou graduado em História, então li alguns livros, aquela questão, né? Cangaceiros e Fanatos, Rui Facó, alguma coisa em jornais, revistas sobre cangaço. Eu tinha muito interesse de me aprofundar. E eu conversei com um conterrâneo meu de São José de Piranhas, em Recife, no começo de 2004, Francisco Campos, e eu falando do interesse de ler alguma coisa sobre Padre Cícero, sobre o cangaço, e ele deu de presente alguns livros. Guerreiro do Sol, de Frederico Pernambucano, Lampião e suas façanhas, de Bezerra e Silva, e deu alguns livros sobre Padre Cícero. E aí eu li Guerreiro do Sol e achei muito bom o livro, a primeira edição, né, de 85. Então eu fui começando a adquirir livros do cangaço. Uma dificuldade enorme naquela época, era uma dificuldade, estive em São Paulo, Recife, Fortaleza, chegava nos sebos, aí, não tem o livro do cangaço, tem as pilhas, milhares e milhares de livros. Você tem um livro do cangaço? Eu não tenho nenhum livro. Mas e por que você não, por que não tem livro do cangaço? Quando chega a gente rapidinho vende, né? Não sobra. Eu falei, meu Deus, como eu vou conseguir? Passei quase um ano para comprar Serrote Preto, de Rodrigues Carvalho, né? Hoje um livro você compra na estante virtual, aí tem os montes. E eu fui adquirindo com muita dificuldade, até que aí fui lendo, né? Aí eu comecei a ler, e fui lendo, e fui adquirindo, e só lendo o livro, fui lendo mesmo. Aí eu gostei, aquilo que você faz, né, com prazer, e aí eu comecei a ler a média de 50 livros por ano, uma média de 50 livros por ano. Então, com 4, 5 anos, você lendo 40, 50 livros por ano, aí você já tem uma boa leitura. Até que chegou o Cariri Cangaço em 2009, o primeiro Cariri Cangaço número 1, né? O evento patrocinado pelo Cariri Cangaço, na pessoa de Manuel Severo, no Cariri cearense. Então, eu chegando no Cariri, eu tive contato com muitos escritores, Antônio Amauri, João de Souza Lima, Alcino, Antônio Vilela. Então eu comecei a ter contato com muitos escritores. E eles foram, eu perguntando como é que eles vendiam os livros. A gente deixa o contato, deixa o e-mail, deixa o telefone, as pessoas ligam e tal. Aí eu conversando com o doutor Ivanildo Silveira, promotor lá de Natal, conversando sobre isso, ele disse, mas Pereira, por que você não inicia a venda de livro? Eu falei do meu interesse, né? Eu falei para ele que eu tinha interesse. Não, comece, rapaz, vá adquirir um livro com os autores aqui e nós vamos fazendo a divulgação e vamos espalhando a notícia, assim, vamos espalhando o fuxico e esse fuxico vai longe. E eu agradeço muito a doutor Ivanildo Silveira, o início, né, desse meu trabalho com literatura. E aí eu comecei a comprar os autores, comecei a comprar nas editoras, livros que eram vendidos pelas editoras, e isso foi crescendo de uma forma com conhecimento, né, com a minha exposição aí na internet, então foi crescendo de forma maravilhosa. Então hoje eu tenho uma satisfação de ter um círculo de amizade muito grande,
porque eu digo que eu não tenho fregueses, né? As pessoas que me compram livro não são meus fregueses, são meus amigos. Se eu quisesse ter só fregueses, eu tinha botado o meu acervo na estante virtual. Eu fui contactado em várias oportunidades pela estante virtual para inserir o meu acervo na estante virtual. E eles rogaram para eu, no início da estante virtual, para eu colocar o meu acervo. Eu digo, não, eu quero trabalhar no contato. Se eu tivesse colocado na estante virtual, eu não estaria recebendo aqui o meu amigo Antônio Souza, em Cajazeiras, né, na minha casa, para tratar dessas coisas. Então, eu agradeço muito ao evento Cariri Cangaço e agradeço a Dr. Ivanildo e aos amigos que foram se seguindo. Eu tenho... Depois aí veio os blogs, né? Por exemplo, Lampião Aceso, de Kiko Monteiro, que me deu um apoio extraordinário e sempre continua dando. O blog Cariri Cangaço, que tem um blog, Mano Severo, que divulga, né, nos meus livros, Toque de História, de Rostam Medeiro, lá em Natal, que Delmi Dantas, que tem um ciclo de amizade muito grande, ainda hoje ele me pediu a relação, ele pede a relação, aí ele pega e manda para todos, né, de uma clicada só, ele manda para todos os seus amigos, né, no Brasil inteiro. Então, aí tem os bloggers, Arquimedes Max, no Cangaço em Foco, e por aí vai. Recentemente, um amigo da Bahia pediu também para divulgar, né, o meu acervo lá no blog dele, lá na Bahia, e a gente por aí vai. Eu recebo, e outros que eu não estou citando aqui nesse momento, no momento que eu passo a citar 1, 2, 3, eu posso estar incorrendo numa omissão. Cometendo o pecado de não falar dos outros, de mas falar dos outros, tantos, são muitos. E o importante é que boa parte desses livros você tem conseguido diretamente com os autores. Uma grande então, parte do o que livro, acontece? Para você que tem interesse por livros sobre o cangaço e demais assuntos relacionados ao Nordeste, é muito mais fácil você conseguir com o professor Pereira do que você correr atrás desses livros, mesmo na internet, que hoje se fala assim, na internet se acha tudo. Não é verdade. E vamos encerrar, professor, esse bate-papo falando mais um pouquinho da sua pessoa. Quem é esse homem que dá dicas, né, de livros a respeito do cangaço, que fala de cangaço, e nesse momento a gente está falando de cangaço, mas eu tenho certeza que se fôssemos falar aqui do Padre Cícero, fôssemos falar de Antônio Conselheiro, fôssemos falar de Paulo de Culés, né, lá era o Beato Severino Tavares, foi um deles lá, né? Então, enfim, se fôssemos falar da religião do Nordeste, dessa religião composta pelos beatos, beatas, enfim, você falaria também do assunto, tem um domínio muito bom acerca desse assunto também. Mas quem é o professor Pereira? A pergunta é essa. Eu sou natural da cidade de São José de Piranhas, na Paraíba, resido em Cajazeiras e sou cidadão cajazeirense, né, com título doado pela Câmara de Vereadores. Resido em Cajazeiras há 36 anos, sou graduado em História e em Ciência Jurídica, né, também sou advogado, não exerço, a minha profissão, com muito orgulho, é de professor, né? Professor há 32 anos, da disciplina História, né? Já estou me aposentando. E sou pai de 2 filhas, né? Tem a minha esposa, Fátima Cruz, que viaja comigo nos eventos do cangaço, né? Estamos sempre juntos. Tenho 2 netinhas, resido aqui em Cajazeiras, mas todos os domingos eu vou em São José de Piranhas,
para encontrar com a minha família e tenho a satisfação de ter conseguido centenas de amigos nesse Brasil afora com a literatura cangaceira. É uma coisa fantástica, isso basta, isso já é o pagamento da minha atividade como para disponibilizar essa literatura, para estudar, participar dos eventos. Então é uma coisa fantástica, vale a pena. Quando você fala de eventos sobre o cangaço, está se referindo ao Cariri Cangaço e você ocupa um espaço nesse evento, não é? Você é o que lá do evento? Não, o Cariri Cangaço, que tem como curador o Manuel Severo, ele formou um conselho consultivo, não é? Um conselho, né, consultivo da marca Cariri Cangaço. E eu tenho a satisfação de ter sido escolhido como um dos conselheiros do Cariri Cangaço, e isso é uma coisa muito bacana. A gente sempre nos eventos, a gente se reúne já para tratar do evento seguinte, das sugestões, através de e-mail. O Manuel Severo fica solicitando aos conselheiros sugestões, opiniões, como realizar. Isso é muito bacana, né? Tenho a satisfação de ser também membro da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço. E sou membro também do Conselho Consultivo dessa instituição, com sede em Mossoró. Uma instituição que, neste momento, eu faço justiça. Foi através de Paulo Gastão e de Kedelmi, que na época formavam a direção da SBEC, foram as primeiras pessoas que eu tive contato assim de uma forma mais direta, né? Além de João Bezerra, do Coronel João Bezerra lá em João Pessoa, depois do Coronel João Bezerra foi Paulo Gastão e Kedelmi Dantas, depois doutor Napoleão Tavares Neves, lá de Barbalha, e aí foi surgindo. Então eu faço parte dessas entidades e tenho a satisfação de expor, né, explicitar essa minha colocação. Só queria aproveitar para agradecer a sua hospitalidade, né, e de me permitir assim vê-lo de perto, né, acompanhá-lo de perto e saber que o professor Pereira é muito mais do que o que eu imaginava. Tá? Você, sua família, enfim, são todos pessoas que, se eu tivesse que dar uma nota, né, essa família merece nota 10, né? Essa família merece nota de 1 milhão. Né? Obrigado. Então, enfim, agradecer aqui por tudo e dizer que permanecemos amigos a cada vez mais, né? Eu já digo que você é um amigo irmão, né? Amigo irmão, até porque é nordestino também, e eu acho que todo nordestino é irmão, né? Falamos a mesma língua, somos numa mesma região do Brasil, então, enfim, muito obrigado, meu nobre amigo, por tudo, viu? Eu é que agradeço a visita que você está fazendo a Cajazeiras, a minha família, né, conhecendo a minha família, que é uma coisa muito especial, né, para mim. E não só você, mas todos os amigos são muito especiais, porque as pessoas que eu tenho amizade, como tenho a você, e nós já se encontramos lá no Tocantins, né? E vindo aqui para Cajazeiras, você veio para Cajazeiras. Então eu tenho meus amigos no lado esquerdo
do coração. Procuro preservar com honestidade, com zelo, essa amizade. Porque a amizade que eu quero não é para um dia, né? É para a vida, é para o resto da vida. Então você é meu amigo para o resto da vida, se Deus quiser. O sertão traduz a história, cada ser tem sua bravura, e no cangaço a maestria de lutar por uma nova ordem social, por uma nova ordem social.